que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Outra versão vai dizer, todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo o período do Setembro Amarelo, quando a nossa igreja dá uma ênfase maior ao combate ao suicídio e as coisas que causam o suicídio, geralmente a depressão. Não é o único momento do ano em que a gente trata dessas questões, e como eu ensinei aqui no culto da quarta-feira passada, o simples fato de você estar dentro de uma igreja saudável, uma igreja bíblica, já faz com que você esteja num lugar terapêutico, num ambiente de cura, num ambiente de proteção espiritual. Então, o ano inteiro nós estamos, sim, confrontando todo tipo de coisa maligna que tenta ceifar a vida das pessoas. Mas nesse período, meus irmãos, nós damos uma ênfase maior e tratamos desse assunto de forma um pouco mais profunda e específica. E é uma coisa realmente grave que compete a gente fazer algo. É obrigação nossa como igreja, meus irmãos, ao saber das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, de como a nossa juventude tem sido atacada e ceifada, nós precisamos fazer algo. E nós significa eu e você. Você tem uma parte importante nisso. É importante você aprender tudo a respeito. E é importante você espalhar e botar em prática tudo isso que você está aprendendo nesses dias. Quarta-feira passada nós aprendemos aqui sobre uma igreja que funciona de forma saudável no trato da alma das pessoas. E domingo à noite nós tivemos uma pregação, meus irmãos, que eu considero ela muito importante, sobre o espírito de suicídio. E eu volto a apelar aos irmãos, compartilhe essa mensagem com pessoas que precisam. Sabe, com pessoas que estão passando por situações de tristeza, ainda que você não saiba se essa pessoa está tendo um processo de ideação suicida ou não, de idealizar um suicídio ou não. E hoje nós vamos tratar de um assunto de extrema importância, que é a depressão de crianças e adolescentes. E foi por isso que eu pedi para que as crianças saíssem. Quando eu estava gravando o vídeo de divulgação para o culto dessa noite, o meu filho estava ali de beirada, extremamente curioso. Eu quero estar lá, eu quero saber a respeito disso. Tem coisa que criança ainda não tem que saber, sabe? Senão você acaba botando ideia na cabeça, ao invés de resolver um problema que nem existe, que nem está lá. Por isso eu pedi para que o Ministério de Crianças da nossa igreja providenciasse. Normalmente na quarta-feira nós não temos uma sala à parte, não é? Mas hoje eu pedi que providenciasse, por quê? Porque a gente precisa tratar de uns assuntos pesados e falar de forma rasgada, coisas que normalmente na presença de criança a gente não faria. Irmãos, eu li um artigo essa semana que diz que de 10 a 24 anos de idade, a segunda maior causa de morte nessa faixa de idade é o suicídio. Isso em escala global. E para piorar a situação, é possível que esse número nem seja real, seja pior do que isso, porque a maior parte das pessoas esconde. Só da semana passada para cá nós soubemos de 2 casos, por grupo da igreja. Se não fosse por lá, a gente nem ficaria sabendo. A situação é muito séria e nós precisamos fazer algo a respeito. No final a gente vai dar uma oportunidade para fazer perguntas, tá bom? Você que tem dúvidas, questionamentos ou precisa testemunhar algo, a gente vai ter uma oportunidade específica para isso. Mas agora, sem mais demoras, eu quero convidar aqui a nossa convidada super especial, a psicóloga Rebeca. Um aplauso. Para você que ainda não conhece, Rebeca é uma das nossas psicólogas. Ela tem feito um trabalho lindo aqui com as crianças da nossa comunidade, principalmente com adolescentes da nossa comunidade. Semana que vem a gente vai ter outra psicóloga da nossa igreja também, que é a irmã Liliane. E a Rebeca, ela é uma personagem aqui no culto de quinta-feira, que é a princesa Lili do reino... Lili não, né? Líria. É porque é flor. Líria
do Reino das Flores. Ela se veste princesa e ela trata aqui com as crianças do nosso culto, Vem para Jesus. Mas ela também tem feito atendimento social aqui com a comunidade da nossa igreja. E tem muito conhecimento. Você olha para ela aí, de repente, com essa carinha de nova, uma jovem senhora, né, Gabriel? Casada aí há pouco tempo, não tem noção de quanto conteúdo bem ela tem. Minha recomendação é que siga ela no Instagram. Não é simplesmente para ela ficar famosinha, não. É porque você vai aprender um monte de coisa interessante. Volta e meia ela está postando. Não é? Comunica muito bem com a população mais jovem, porque as séries que você viu, ela viu também, sabe? Alguns animes que você viu, acredito que ela viu também. Então, assim, está dentro do mesmo universo de significado. Seja muito bem-vinda. Testa aí o seu som. Vocês estão ouvindo o amém dela? Oi, boa noite. Amém. Agora sim. Eu separei algumas perguntas aqui, meus irmãos, apenas 7 perguntas. Não sei se vai dar tempo de eu falar todas, se eu perceber que o tempo está muito curto, eu corto alguma e a gente vai para a parte das perguntas, que eu acho muito importante que vocês façam as perguntas também. Irmã Miriam, seria possível providenciar uns papéis para distribuir para o pessoal? A primeira pergunta que eu tenho, eu vou direto ao ponto, Rebeca, da depressão infantil. Como que a gente identifica que uma criança está com depressão? Então, é difícil de diagnosticar a depressão infantil, porque tem outros transtornos da infância que têm sintomas parecidos. Então, TDAH, ansiedade, estresse. Então, para ter certeza que é depressão, tem que ter um acompanhamento profissional, investigar tudo direitinho. Mas tem alguns sintomas que a gente tem que ficar alerta, alguns sinais que a criança vai dando de que tem alguma coisa ali que não está legal. Separando por idade, de 0 a 6 anos, ali que a criança ainda não está alfabetizada, talvez não vai para a escola ainda, os sintomas são, a maioria, físicos. Então, uma criança que começa a ter muita dor de cabeça, ela começa a ter muita dor no estômago, então, às vezes, os pais levam para o hospital, chega lá, faz exame, não tem nada, ninguém sabe por que a criança está com essas dores. Às vezes, é o emocional dela que está atingindo o corpo. E como ela é pequena, né, entre 0 e 6 anos, ela ainda não sabe nomear o que ela está sentindo, não sabe colocar em palavras. Então, quando a criança é muito pequena, a gente percebe no comportamento, no corpo dela, no que ela sente. Mas aí cresce um pouquinho, né, depois dos 6 anos, começa a alfabetização. Aí já não são mais tanto os sintomas físicos, já começa a ser mais verbalizações. A criança começa a dizer que ela não tem valor, que ela não queria estar aqui, não queria ter nascido. Começa a ter umas falas muito negativas. E alguns sintomas gerais, assim, né, independente da idade. O principal é a tristeza, que não é uma tristeza pontual, é uma tristeza prolongada. A criança está sempre mais quietinha, não fala muito, não quer brincar, perdeu o interesse de ir para a escola, o desempenho na escola caiu, não socializa com outras crianças, nem com adultos. Nem sempre vai ser só a tristeza também. Então, uma criança que fica irritada muito fácil, qualquer coisa, ela está chorando muito, está muito irritada, está agressiva. Isso também são sinais de que essa criança pode estar passando por uma depressão. E outras alterações também. Alteração de energia. A criança tinha muita energia, é normal a criança ter energia, brincar, correr, gritar, pular, mas a criança não faz nada disso. Então, talvez os pais vão achar isso perfeito, maravilhoso, porque a criança não está dando trabalho, mas esse não é o normal de uma criança. Então, se a sua criança está muito boazinha, comportadinha, desconfia que tem alguma coisa ali acontecendo. Alteração do sono. A criança, de repente, quer dormir o tempo todo, ou então não consegue dormir, começa a ter muito pesadelo, apresentar medo de muitas coisas. Alteração no apetite também. A criança, ou ela começa a comer muito, ou ela não quer comer nada, que também não é normal. Pode ter autolesão, a criança começar a puxar o cabelo, começar a se morder, se arranhar, se bater.
são sintomas também. Fazer xixi na cama, não cuidar da higiene pessoal. A criança que ela sabe escovar o dente, ela sabe tomar banho, ela sabe se cuidar, mas ela não está fazendo isso. Também é um sinal de que ela não está bem. E são basicamente esses. Interessante, hein? Porque você já tinha parado para pensar que criança saudável é bagunceira? Que criança que não faz uma bagunça tem alguma coisa errada, você tem que ligar o sinal de alerta, não é? Eu tenho uma pergunta bem dura para fazer agora. Criança se suicida? Sim. Não tanto quanto outras fases da vida, como adolescente, adulto, idoso. Em menor número, mas acontece. E, assim, está sendo pouco pesquisado ainda, porque antigamente se tinha uma ideia que a criança é muito inocente, que a criança não sabe o que é morte, não sabe o que é sofrimento. Só que, com o passar do tempo, a gente está vendo que estão aparecendo casos de suicídio infantil. O que você acha assim que está levando isso, né? Despertando a criança para isso? Então, aí entra numa questão que a gente não sabe se ela está sendo despertada para isso ou se já acontecia e era velado. Porque até hoje tem uma estimativa de sim, que os pesquisadores, né, imaginam que metade dos casos de acidente que chegam nos hospitais, de acidente doméstico de crianças, foi uma tentativa de suicídio mascarada. Então, a criança chegou no hospital, teve um acidente com uma faca. Talvez não foi um acidente, talvez tenha sido intencional. Uma criança assim maiorzinha, né, 9, 10 anos, começa a ter uma noção das coisas. Uma queda, por exemplo, né? Uma queda, caiu de um lugar muito alto, talvez ela tenha se jogado. Então, é algo que as pessoas... É difícil da gente imaginar isso acontecendo, é doloroso, tanto que nem tem muita pesquisa sobre isso, mas está começando a ter mais agora, as pessoas estão se atentando para isso. E esses jogos que surgiram na internet, o desafio disso, o desafio daquilo, isso é real mesmo? Tem casos de crianças que foram até o fim? É real, tem casos de crianças que... Não sei, só para contextualizar, né? Não sei se todo mundo lembra, mas teve aí o desafio da baleia azul, o desafio da Momo, que eram tipo mensagens, um personagem que aparecia para a criança ou através da rede social, em algum vídeo, de alguma forma entrava em contato com essas crianças pela internet, sem supervisão dos pais, e ia conversando com elas, começa com um desafio mais simples, aí ela vai fazendo, no começo é uma brincadeira, só que aí, ao longo dos desafios, começa a falar para a criança se machucar, para ela, talvez, machucar outra pessoa, até, no final, ela chegar a se matar. Então, teve crianças que chegaram até o final de tirar a própria vida, e é importante dizer também que essas crianças que chegaram nesse ponto, não foi só por causa da brincadeira também. Provavelmente, elas não tinham apoio dos pais em casa, os pais não estavam ali perto, vendo o que ela estava fazendo, não estavam se atentando. O fato dela estar fazendo isso, né, já mostra que ela estava desprotegida. Né? Sim. A gente, por natureza, tem um senso de proteção e preservação da vida. Então, para chegar no ponto de se machucar e tirar a sua própria vida, tem mais coisa acontecendo. Nunca é uma coisa só. Mas esses desafios foram reais, tiveram muito impacto. E talvez tenham mais por aí que a gente não conhece ainda. Entendi. E pensando agora na adolescência, né? Eu trabalhei muito tempo com adolescente, tanto na época que eu trabalhava com embaixadores do rei na igreja, quanto os anos que eu fui professor na escola. Durante um tempo eu fui gestor na escola e atendia muito adolescente mesmo, fazia encaminhamento para conselho tutelar, às vezes passava quase que a manhã toda com um único adolescente, botando situações para fora, né? Por que é tão comum a depressão na adolescência? Essa é uma pergunta bem complexa, né? E não dá para a gente dizer uma causa só, tipo, é por isso. É todo um contexto de sociedade que a gente está vivendo que menospreza o que as crianças e os adolescentes sentem, que eles não têm voz para falar porque é considerado que tudo é besteira. E quem acompanha de perto, assim, né, que já viu casos de adolescentes, que já parou para ouvir os adolescentes, a gente vê que eles passam por coisas muito sérias, principalmente em casa. Então, a maioria dos adolescentes que tem depressão, uma tentativa de suicídio, é pelo que passam em casa, talvez pela criação que tiveram, às vezes também pela escola, né? A gente tem que olhar os ambientes que esse adolescente frequenta,
que está acontecendo na escola, na internet. Então, todos os ambientes que esse adolescente frequenta vão influenciar no que ele sente. E o que a gente tem visto hoje é que a nossa sociedade, como um todo, está adoecida. Cada vez tem mais depressão, tem mais ansiedade. Isso vai passando geneticamente para os nossos filhos, né? Para a próxima geração, a gente transmite essa carga ruim, essa herança ruim. E aí, além da genética, aquela predisposição, muitos pais que não estão preparados, não sabem como ser pais. Então, chega na adolescência, eles não sabem o que fazer com o filho. Aí, alguns recorrem para o autoritarismo, de o tempo todo tá brigando, tá batendo, tá afastando aquele adolescente dele e não tá percebendo que o adolescente está em sofrimento. E quando percebe, não ajuda. Fala que é frescura, que é coisa da cabeça, que é besteira, que no tempo dele não era assim, ele tem que ser forte. São coisas que não ajudam. E tem o outro lado também de pais muito permissivos. Então, a gente tem aí uma galera que foram filhos de pais autoritários e pensaram, não, eu vou fazer o contrário com meus filhos, não vou criar dessa forma. E acabam sendo muito permissivos, negligentes até, em alguns casos. Então, cresce ali um ser humano dependente de outro, que esse outro está sendo negligente. Às vezes, tem pais abusivos, seja abuso físico, sexual, psicológico. Então, tem muita criança, muito adolescente que já cresce com uma carga pesada muito grande na vida. E aí chega na adolescência, que tem mudança hormonal, mudança do corpo, novos relacionamentos, né? Começa a socializar mais fora de casa. E ele vai vendo que ele passa tantas coisas difíceis, isso vai acumulando, vai guardando muita coisa. Então, ao mesmo tempo que parece que sempre existiu depressão, e agora a gente tem uma consciência maior disso, também parece que, mesmo assim, está aumentando nos últimos dias. Justamente por a gente estar vivendo uma sociedade, no geral, adoecida. E isso vai desde tudo, desde a nossa alimentação, que está cada vez pior, né? Fast food, comida industrializada, agrotóxicos, até a nossa rotina de sono, que tanta gente hoje enfrenta dificuldade com sono. Isso influencia na nossa saúde mental. Cobranças cada vez maiores por produtividade, por fazer alguma coisa. Você tem que passar na escola, tem que passar no vestibular, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E vai jogando cobrança e cobrança nos adolescentes de uma forma que não ajuda eles, mas que atrapalha. Então, tem muita coisa aí que pode ser motivo para estar aumentando a depressão nos adolescentes hoje. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta agora, relacionado a algo que faz parte da vida de todo mundo, não é? Que alimenta a alma da gente, seja pessoa de dentro de igreja, seja de qualquer lugar, que é a relação entre o nosso estado de humor, né, e as músicas que a gente ouve. Por que eu pensei nessa pergunta? Porque desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a reparar, principalmente a partir da adolescência, né, eu vi que até o próprio mercado, em vários momentos, tende a se aproveitar da depressão adolescente para valorizar ou difundir músicas depressivas. Até um visual um pouco mais para baixo. Eu me lembro, há uns anos atrás, estava moda o emo, não é? Uma porção de banda que era de ska, da noite para o dia, praticamente virou emo, todo mundo vestido de preto, com aquela cara de sofrimento, cantando música triste. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que a música também tem um papel positivo, mesmo a música triste. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente até que ponto pode ser uma coisa boa, até que ponto a gente pode começar a se preocupar e uma música pode realmente acabar de jogar você num buraco. É uma ótima pergunta essa. Porque todo mundo ouve música. Quem nunca estava triste um dia e procurou uma música triste para ficar ali sentindo, né? E é a resposta de todo psicólogo, universal para tudo, depende do contexto. Então, música por si só, a gente sabe que afeta o nosso cérebro, afeta até o nosso funcionamento cerebral. Tem músicas que podem ajudar na memória, na concentração. Mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E isso pode ser bom ou pode ser um perigo. Quando
que ouvir uma música triste faz bem para a gente? Quando está sendo uma forma de expressar o que a gente está sentindo, da gente se conectar com aquele sentimento, viver ele e deixar ele passar. Então, você está lá no momento triste, ouve uma música, depois que ouviu a música, você se sente aliviado, sente um pouco melhor, sente que saiu aquele peso assim da tristeza. Então, isso é um indicativo positivo, que aquela música te ajudou. Mas tem música que você escuta e parece que você fica pior do que você já estava antes. Então, isso aí vai entrar o conteúdo da música, vai entrar o ritmo, a melodia, toda a forma que essa música é construída, se é para te causar, o que é para te causar e o que está te causando. Então, você ouve, entra também a frequência. Você ouve uma música triste que te deixa mal. Ouviu uma vez só. Tá, talvez daqui a pouco já está ok. Mas aí você começa a ouvir essa música todo dia, uma música que te deixa mal, sempre traz esse sentimento ruim, sempre aflora ele, deixando pior. Então, começa a ouvir a mesma música ali que te causa sensações ruins todo dia, o tempo todo. Então, vai ser difícil ter uma melhora, porque você vai estar o tempo todo se jogando para baixo. Então, acredito que o limite é esse. O que a música te causa? Se ela está te aliviando ou se ela está te fazendo sentir pior. Se ela está te fazendo sentir pior, você está parando de ouvir ela ou você está aumentando a frequência e se sentindo cada vez pior? E como o pastor falou, né, teve a época dos emos. Quando a gente pega a história musical, a gente percebe que muda ali o estilo, a roupagem, mas o conteúdo está sempre ali. Hoje em dia, o que existe são os sad boys. Eu estava pesquisando, achei muito interessante, porque é nessa mesma linha. São músicas tristes, que falam sobre coisas tristes. Tanto que sad boys, né, significa garotos tristes. Então, essa é a atual. Teve os góticos, teve alguns tipos de rock, e hoje em dia são os sad boys. Então, cada geração tem ali um estilo musical, bandas, que representam a tristeza humana. A música é uma forma dos seres humanos transmitirem sentimentos. Então, se tem um cantor, um compositor, que ele está com depressão, ele vai falar sobre o que ele está vivendo. E aí, pessoas vão se identificar com aquilo. E isso pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Porque o que ele está transmitindo nessas músicas? Será que ele está transmitindo tudo de ruim que ele está sentindo e a pessoa está ali ouvindo e se identificando e absorvendo também? Ou será que na música dele ele consegue passar uma mensagem positiva? Então, a gente tem que levar muito em conta isso. O que a música faz a gente sentir, o conteúdo dela. Tem músicas que falam explicitamente sobre autolesão, sobre suicídio, e de uma forma que não é pedindo para procurar ajuda, dizendo que existe uma saída. Não, tem músicas que falam realmente de uma forma... Só para jogar a pessoa no buraco e enterrar, só para jogar lá. Tanto que tem uma música de, acho que é 1930. Fala o nome dela não, tá bom? Vou falar não. Tem uma música que, na época que lançou, ficou muito famosa. E só que ficou famosa por quê? Porque ela foi associada a mais de 100 suicídios. Então, a história dela é que o compositor, que era o cantor também, teve uma desilusão amorosa. E na letra, né, original que ele compôs, ele falou sobre essa desilusão amorosa. Aparentemente, nada tão demais. Só que as pessoas começaram a se suicidar ouvindo a música. Inclusive ele, a própria namorada dele e várias outras pessoas. E aí, para atazanar a vida das pessoas, fizeram uma versão em inglês também, que aí a música já fala coisas muito mais pesadas do que a música original e também teve um efeito ruim. Então, a música tem, sim, esse poder de ajudar, de tirar alguém de uma situação ruim ou de jogar ela mais para baixo. Eu ouvi essa. Eu ouvi essa música e eu digo para vocês, não ouçam, principalmente de noite. Né? Há algo de demoníaco mesmo, sabe? A melodia é bela, no sentido de que ela mexe com as emoções das pessoas. A letra é basicamente ideação suicida, né? A pessoa construindo toda uma imagem bonita a respeito do dia em que ela mesma tira a própria vida. Irmãos, eu ouvi, fiquei ruim, e olha que sou eu. Tá? Eu ouvi assim, não, deixa eu ver como é que é. O meu bebê ficou chorando estranhamente, que eu tive que repreender coisas dentro do quarto para poder parar de chorar e o clima voltar ao normal. O negócio não é de Deus, não. Né?
E eu perguntei, Rebeca, a respeito de música, mas eu expandiria isso e aplicaria tudo isso que ela disse com relação a outras manifestações de arte, não é? Tem desenhos, filmes, livros. Eu já tive que lidar com pessoas na igreja, acompanhar em processos depressivos que o estalo para entrar naquilo, o gatilho, digamos assim, foi um livro. E tem tudo a ver com o contexto de produção. O livro em questão era escrito por uma mãe que tinha perdido a sua filha, criancinha, e num quadro terrível de depressão se trancou dentro do quarto e saiu de lá só 2 semanas depois com um livro escrito. De tamanha dor, um livro muito criativo, muito bem bolado, mas extremamente nocivo para uma pessoa, principalmente, que já tem uma predisposição a isso. Eu já vi situação de gente que chegou do retiro da igreja, que cortou boa parte do repertório de músicas que ouvia, porque entendeu que essas músicas que se ouvia faziam mal, né? E detalhe, não eram músicas tristes, mas ouvir a música fazia com que a pessoa entrasse num estado mental totalmente depressivo. Às vezes também a gente associa a música com algum momento. E aí quando a gente escuta a música de novo é como se estivesse revivendo aquele momento. Aí tem gente que faz isso com momentos ruins. E às vezes até uma música cristã pode causar isso, não é? As músicas que cantaram no velório da minha avó, a minha mãe, ouvindo os hinos ao longo da vida, ficava triste por causa... E eram hinos normais. A época da minha adolescência era Legião Urbana. E uma cena assim é muito icônica para mim. Eu estava no 3º ano do ensino médio e a gente fez uma festinha no último dia de aula. E o pessoal cantando aquele monte de música e dançando. E tinha na época Axé, e tinha Mamonas Assassinas. E a galera lá naquela farra toda. E de repente chegou alguém com um CDzinho assim, Música para Acampamento, do Legião Urbana. E assim, transformou o ambiente de um jeito que a galera que estava festejando, né? Eu me lembro que uma colega chegou a sentar na janela da sala e ficar olhando perdida lá para baixo. Aí eu fiquei pensando assim, ela está lá, pula ou não pulo, né? De tão pesado. E assim, e não necessariamente as músicas tristes vão levar a pessoa a esse estado, né? Uma das mais famosas do Legião, que tem, acho que no volume 2 desse CD, acho que todo mundo conhece, é aquela assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E o Renato Russo, quando ia cantar, ele ficava bravo. Eu vi vídeo dele reclamando com o pessoal: gente, essa música é sobre suicídio. Tipo assim, a música fazia mal para ele, porque ele sabia o contexto que tinha sido escrito. Ela se jogou da janela do 5º andar, nada fácil de entender, dorme agora. É horroroso, né? Mas, de alguma forma, as pessoas em dor, ao cantarem ela, sentiam um certo alívio. Tipo, lavavam a alma cantando aquilo ali. Mas já outras músicas nessa mesma temática, é impossível, gente, qualquer pessoa ouvir, né? Tamanho, acho que pela condição que ele fez ali, não sei o que carrega, que realmente deixa a gente muito mal. Você precisa aprender a reconhecer isso. Eu ouvi uma determinada música, me faz mal. Eu vejo uma determinada série, me faz mal, pode estar faltando só o último episódio. Chuta para o alto, sai fora. Né? Estou certo? Sim, completamente. A próxima pergunta que eu tenho aqui é sobre internet. Internet a gente bota no bolo tudo, né? Redes sociais, influencers, YouTube. Quais os principais benefícios e perigos que a internet pode oferecer aos adolescentes no que diz respeito a essa questão, dessa temática, né, do suicídio? Falando sobre as coisas negativas primeiro, né, os prejuízos que pode trazer. Um deles eu já até citei, né, os desafios de pessoas adultas que, não sei porquê, por pura maldade, criminalidade, aliciam essas crianças, adolescentes, procura pessoas menores de idade indefesas para fazer o que quiser, para fazer se machucar, para fazer tudo, desde sequestrar, de traficar, de fazer tudo com essas crianças e adolescentes que estão ali na internet
vulneráveis, né? Eles procuram quem está vulnerável. Então, às vezes, um cara de 50 anos, um pedófilo talvez, vai chamar uma criança para conversar lá, viu no Instagram o perfil dela, vai fingir que é alguém da mesma idade que ela, ou de idade parecida, vai ganhando a confiança, vai sabendo onde ela mora, vai pegando detalhes. Então, tem esse perigo de chats, né, de conversas com pessoas estranhas, para fazer de tudo. Tem o perigo desses adolescentes, crianças, acessarem informações falsas sobre suicídio, sobre depressão. Tem páginas do Facebook, não sei se hoje ainda tem, né, mas na época que o Facebook estava mais em alta, identificaram um monte de páginas de suicídio, ensinando como se suicidar, como não deixar ninguém perceber, ensinando tudo de ruim mesmo, como se machucar para ninguém ver. Então, tinham páginas do Facebook com milhares de seguidores, de participantes, que compartilhavam essas informações, como ser bem-sucedido no suicídio. E aí começou a ter investigação, né, a derrubar essas páginas, procurar quem estava por trás. Só que, às vezes, a internet oferece meio que um anonimato. As pessoas, tem gente que escapa. Pelo menos antigamente não era tão fiscalizado, era mais fácil de fazer tudo de ruim. Então, tem uma questão também de o cyberbullying, que é o bullying que acontece no ambiente virtual. Então, antigamente, tinha o bullying nas escolas, a criança ia para a escola, sofria o bullying lá e voltava para casa. Hoje em dia, o bullying pode alcançar a pessoa onde ela estiver. Dentro de casa, ela pode abrir o celular, chegou uma notificação, tem uma ameaça de morte, tem uma ameaça de que vai pegar ela na rua e vai bater, tem alguém xingando ela de tudo quanto é nome. Então, acaba que, às vezes, com cyberbullying, você não consegue fugir daquilo. Você não tem como sair de um ambiente para outro e acabou. Fica perseguindo. Aí a pessoa acaba tendo que excluir as redes sociais, que se afastar pelo próprio bem da saúde mental, às vezes até pela própria vida, porque está sofrendo perseguições, ameaças pela internet. Um bullying presencial também, você sabe quem está mexendo com você. Na internet, não. Pode ser alguém que você conhece, pode ser um estranho. Tem muito mais pessoas que assistem, então, se compartilham um vídeo seu, algo íntimo, colocam na internet, várias pessoas vão ver, vão falar sobre aquilo, vão comentar sobre aquilo. E parece que as pessoas não têm noção de que do outro lado da tela tem alguém real também. Então, elas falam o que elas querem, machucam como querem as outras pessoas. A gente tem visto muito isso ultimamente na questão de cancelamento, que eles pegam uma fala, um trecho de alguma coisa que a pessoa falou e usam aquilo para acabar com a vida dela. Então, o cyberbullying é algo que tem uma potência muito maior do que o bullying presencial e que, mesmo talvez não colocando a integridade física em risco, a saúde mental da pessoa pode ir por água abaixo. Mas a internet não tem só coisa ruim. A internet por si só, ela não é boa nem ruim. As pessoas que estão lá fazem as coisas boas e fazem coisas ruins. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins. Então, a gente também tem um lado bom da internet. Nós temos várias instituições que estão procurando essa proteção na internet. Tem o SaferNet, próprio do suicídio, tem o Vitaler, tem o CVV. Se você joga lá no Google alguma coisa relacionada a suicídio, provavelmente a primeira coisa que vai aparecer é o número do CVV, do Centro de Valorização à Vida, perguntando se você está precisando de ajuda, está precisando conversar com alguém. Aí tem um número lá de telefone que você pode ligar gratuito e conversar. Então, com todo esse perigo que veio surgindo aí, junto com o surgimento da internet, agora está surgindo também uma rede de proteção. Estão aparecendo informações verdadeiras sobre depressão, suicídio, informações que vão ajudar a pessoa, que não vão jogar ela mais para baixo. É possível criar uma rede de amizades virtualmente, você encontrar um grupo de pessoas que você se identifica e fazer trocas boas, compartilhar coisas boas. Tem muito adolescente que usa a internet para postar desenhos que faz, para postar textos que escreve, como uma forma de se expressar para o mundo e outras pessoas reconhecerem isso.
Então, a internet traz benefícios e prejuízos, e os pais têm que ficar atentos no que os filhos estão fazendo na internet, quais sites eles estão acessando, pelo que eles estão passando, porque se tiver lá na internet, estiver vulnerável, não tiver uma fiscalização, essas crianças e adolescentes estão muito suscetíveis a serem vítimas de algum tipo de violência. Eu queria até fazer um destaque aqui com relação ao bullying, porque de uns anos para cá começou-se a discutir mais o assunto e ensinar nas escolas o quanto isso é errado, o quanto isso é um absurdo, e a expectativa que se tinha é que isso diminuísse, não é? Mas por alguma razão bizarra, a gente vê pessoas nos dias de hoje falando que esse negócio de combater o bullying é mimimi, e que o aluno que sofre bullying ele vai ficar mais forte, ou coisas desse tipo. E a verdade é que o povo continua, os adolescentes continuam cometendo suicídio por conta do tipo de pressão e da covardia que é o bullying, quando algo pior ainda não acontece. O que pode ser pior do que um suicídio? A gente tem visto vários casos. Alguém cresce com a sua mentalidade deformada diante disso tudo e faz uma chacina na escola. Não é só uma vida, é a vida de várias pessoas e que às vezes não tem absolutamente nada a ver com quem cometeu o bullying. Né? Só para os irmãos entenderem como essas coisas ainda acontecem e parece que pior, né, nos dias de hoje. Nós estamos acompanhando um caso aqui na nossa comunidade de um adolescente, uma menina, que está sofrendo bullying de forma violenta, da seguinte forma: as pessoas cercam na rua, não é uma menina batendo numa menina, é um grupo de pessoas espancando uma menina, a ponto dela ficar extremamente machucada, com meninos junto. Imagina o tamanho da covardia, meus irmãos. Eu estou contando isso para vocês entenderem, né, e ajudarem a combater com todas as forças que vocês tiverem. Além de serem meninos batendo em menina, meninos filmando, olha o cyberbullying, filmando para mostrar. E aí tem advogado da nossa igreja agindo, não é? Isso não vai ficar assim, a escola está sendo avisada, mas é uma situação terrível para a própria família, e a gente, como comunidade, precisa aprender a se cercar disso. Bullying não é mimimi. Bullying é uma coisa horrorosa, que destrói a vida de muita gente, sabe? Pessoas que precisam, às vezes, de terapia por muito tempo na sua vida, por conta desse tipo de covardia. A gente precisa ensinar os nossos filhos a serem homens e mulheres de caráter e nunca permitir que esse tipo de coisa aconteça, que eles nunca venham fazer esse tipo de coisa, e ajudar o máximo possível a combater esse tipo de coisa que tem destruído a vida de muita gente. Fecha parênteses. A pergunta que eu tenho aqui é como diferenciar uma variação de humor tipicamente adolescente. Você falou, né, da questão dos hormônios e tal, às vezes é normal, de uma depressão. Como que os pais, por exemplo, ou como que o próprio adolescente, ele pode fazer essa diferença? Intensidade e frequência. Então, uma coisa normal da adolescência, natural, vai ser rápido. Se é uma tristeza, vai ter um motivo e daqui a pouco passou. Mas, se for o caso de uma depressão, vai ser algo duradouro, algo que, às vezes, não tem um motivo específico. Então, uma tristeza adolescente, né? Adolescente tem os sentimentos assim mais aflorados, as emoções. Então, aconteceu uma coisa, ficou triste. Ai, está muito triste, mas daqui a pouco passa. Só que, quando é uma depressão, não passa. Pode se sentir melhor por um tempo, não triste mais, né? Tem umas recaídas, umas crises, mas, na maior parte do tempo, vai estar mais para baixo, mais apático, desinteressado, mais sonolento, ou que não consegue dormir. Uma questão com a autoestima, por exemplo. Na adolescência, o corpo muda, cabelo muda, começa comparações com outras pessoas que estão desenvolvendo diferente, né? Então, uma menina que demora um pouco mais para desenvolver, vê as amigas já com um corpo mais desenvolvido, pode se sentir mal com aquilo. Então, quando que é normal? Um dia está triste, está mais para baixo, está mais incomodada, mas depois passa. Já não é algo tão frequente nem tão intenso.
Mas se aquela pessoa se sente mal todos os dias, se compara todos os dias, se coloca para baixo todos os dias, já pode ser sinal de uma baixa autoestima por conta da depressão. Então é isso, intensidade e frequência. E a última pergunta que eu tenho para fazer antes de passar para vocês, né, é o seguinte: a gente falou aqui em alguma pergunta para trás sobre a ideação suicida, que é a pessoa tendo ideias, né, ou idealizando o seu próprio suicídio. Alguém que se reconhece com esse quadro, que está tendo esse tipo de pensamento, né, é óbvio, precisa procurar ajuda, precisa procurar um psicólogo, né, uma psicóloga, para poder se tratar, porque é um sinal de alerta. Como essa pessoa pode enfrentar? Você teria algumas dicas para dizer para alguém que está passando por isso, como que poderia lidar? Sim, tem algumas dicas práticas para fazer. Não quer dizer que vai ser fácil. Talvez eu falando você pense, nossa, isso é fácil de fazer, mas para alguém com depressão é muito difícil. Por exemplo, se a pessoa está desanimada, quer ficar o tempo todo deitada. Então, se ela continuar deitada, quanto mais ela não fizer nada, mais mal ela vai se sentir. Então, uma dica prática é cuidar da rotina. Ter um horário para acordar, um horário para dormir, fazer exercício físico, cuidar da alimentação, cuidar do sono, participar de grupos, aprender algo novo. Vir para a igreja também é considerado um fator de proteção para a depressão e para o suicídio. Ter uma rede de apoio forte, ter pessoas que você pode contar com elas por perto, pessoas que você pode desabafar, que vão te ouvir. Não ficar achando que você é um peso que vai atrapalhar os outros, mas saber que tem coisas que precisa compartilhar, precisa botar para fora para você melhorar. É isso, ouvir seus sentimentos. Se você está sentindo alguma coisa, você não sabe nem o que é, você está sentindo. Procura entender o que é, procura entender o que você está sentindo, nomear seus sentimentos, né? Isso a gente tem que aprender quando a gente é criança, mas a maioria das pessoas não aprendeu, não sabe o que sente, reprime. Então, uma dica é, ouça o que seus sentimentos estão dizendo para você. Eu estou muito triste. De onde está vindo essa tristeza? O que essa tristeza está comunicando para você? Todo sentimento, toda emoção, existe um porquê dela estar ali. Então, ela está te comunicando alguma coisa. Se você está muito triste o tempo todo, tem alguma coisa por trás, ou várias coisas por trás. Então, começa a se entender, se conhecer, se ouvir, ter mais paciência consigo mesmo, não tentar fugir de você mesmo, porque isso é impossível. Então, você tenta ocupar a sua mente com qualquer coisa que te tire da terra, parece que tira você de dentro de você mesmo, mas depois você vai voltar e em algum momento você vai ter que encarar e lidar com os seus próprios sentimentos. Então, algumas dicas são isso: cuida da rotina, cuide dos seus sentimentos, procura ajuda profissional, tenha amizades, tenha pessoas de referência que podem ajudar você. E para quem conhece alguém que está passando por isso, acolha, ouça a pessoa sem julgamento, sem ficar se usando como exemplo. Só escuta. Tem gente que só quer falar e só quer alguém para escutar ela. Então, se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, você reparou que a pessoa está mais retraída, mais isolada, chama para dar uma volta, tomar um café, tomar um sorvete, pergunta como é que ela está de verdade, fala que você está ali para ouvir ela, se coloca à disposição para ajudar. Se for o caso, fala que vai levar ela num profissional, vai junto com ela. Mostra que você está ali como um apoio. Não tenta resolver o problema da pessoa. Seja só alguém para estar ali do lado, para estar ajudando ela. Pior coisa é alguém estar desabafando e o outro, ao invés de ser ombro, ser um bom ouvido, né, é ficar ou diminuindo o problema. Para de frescura. O outro é ficar se comparando. Não, porque comigo aconteceu e não sei o que e tal. Deixa a pessoa, né? Eu queria ainda dar mais uma dica. Não demore a pedir ajuda. Tem vários problemas que acontecem na vida da gente que só acontecem porque a pessoa demora para pedir ajuda. Vou dar um exemplo que acontece a gente aconselhando casais, né?
o casal começa a ter problema um com o outro. Chega até um determinado ponto, eles não querem pedir ajuda por orgulho, para não abrir a vida para o outro. Porque senão vai contar, não, isso aqui a gente resolve. Mas aí passa de um ponto que eles não querem mais ajuda. Eles já vão caminhar para o divórcio. Não querem saber de serem ajudados. E muitas vezes, nesses casos, que a pessoa está tendo ideação suicida, é da mesma forma. Chega um ponto que ela não quer pedir ajuda, não quer, até chegar num ponto que ela está decidida aquilo que ela vai fazer. Então, começou o primeiro sinalzinho de fumaça. Gente, não é normal uma pessoa ficar pensando em se matar, mesmo que você pense que você não vai fazer isso. Procure alguém e converse. Principalmente, procure ajuda profissional. É importante colocar também que nem sempre a pessoa ela quer se matar. Geralmente Nem não pensa quer, nisso. né? Geralmente não quer. Mas, às vezes, tem uns pensamentos tipo, não, eu nunca me mataria, nunca faria isso. Mas bem que eu poderia ser atropelado, bem que eu poderia tropeçar e cair de um lugar alto. Então, a pessoa começa a se imaginar em situações onde ela poderia morrer sem que ela fosse a culpada por isso, sem que ela causasse isso. Então, isso é um sinal de alerta também, é, de certa forma, uma ideação suicida. Então, são sinais de alerta que a coisa já está muito grave, igual o pastor acabou de falar. Repara no início, que a chance de você se recuperar disso é muito maior do que você chegar no último ponto do desespero, da dor, para buscar ajuda. Quanto antes, melhor. Vamos às perguntas de vocês? Quem fez aí, escreveu alguma coisa? Tem os papeizinhos ali, né? Se tem aí. Você chegou a escrever alguma coisa? Vou deixar. Deixa eu ler aqui dos papeizinhos, selecionar algumas e aí o irmão fala. Quem está nos acompanhando aí à distância, coloca aí no chat ao vivo também. Se a gente não der conta de responder tudo hoje, em algum momento a gente termina. Deixa eu até abrir aqui para ver se tem alguém nos acompanhando online com perguntas. Tem um monte. Qual o melhor tratamento para cuidar da depressão? Terapia e, se necessário, medicamento. Tem gente que tem muito preconceito com medicamento, acha que vai ficar viciado, nunca mais vai voltar ao normal. Mas tem casos que o medicamento ele é necessário até para a pessoa não chegar a se matar, não tirar a própria vida, conseguir viver. Quando que o psicólogo encaminha para o psiquiatra, né, para fazer um tratamento conjunto de terapia e medicamento? Quando a pessoa, sozinha, ela não está dando conta de viver a vida dela. Então, ela está tão deprimida que ela não consegue ir para o trabalho, não consegue ir para a escola, não consegue viver. Então, o medicamento entra ali como uma muleta, né, para auxiliar essa pessoa por um tempo, até ela conseguir fazer as coisas sozinha de novo e não precisar mais. O pastor aí usando muleta, né, porque quebrou a perna. Ele precisa da muleta por um tempo para ajudar ele. Mas, quando ele estiver melhor, ele não vai precisar mais. O medicamento funciona assim também. Não dá para ficar sem ele? Começa a tomar. Já conseguiu caminhar sozinho? Pode parar. Claro, com o aval do psiquiatra, né? Não pode tomar remédio controlado da sua tia, da sua vizinha, da sua avó, sem o médico passar ele para você, ajustado na dose para você. Nem parar sozinho, nem se é para tomar um, tomar 2, 3. Não, tudo que fizer em relação ao medicamento tem que fazer com seu médico, psiquiatra, sabendo disso. Tem muita gente que tem medo do medicamento, até porque quem toma, às vezes, toma errado. Então, toma de outra pessoa, toma sem nunca ter ido num psiquiatra, e aí tem efeitos adversos, efeitos ruins, e sai falando para todo mundo que tomar medicamento é horrível. Claro que tem seus efeitos colaterais, mas é um trabalho conjunto com o psiquiatra que vai ajustando ali o que for melhor para você individualmente. Uma pergunta muito boa aqui, na verdade,
Muito importante mesmo. Fale sobre depressão pós-parto e como ajudar alguém nessa situação. Então, a depressão pós-parto, ela tem sintomas bem típicos de depressão, só que ela tem ali a característica de ter sido após o nascimento de um filho, e essa mãe ela pode apresentar pensamentos negativos em relação a esse recém-nascido, negação de dizer, não, esse filho não é meu, de se negar a cuidar da criança. Algumas mães com depressão pós-parto chegam a tentar tirar a vida do seu filho, e assim, a pessoa fica meio que fora de si mesmo, sabe? É uma pessoa que normalmente não faria isso, mas por conta dessa, às vezes, uma mudança hormonal pode levar a isso, ela vira como se fosse outra pessoa ali por um tempo. A depressão pós-parto, ela também não dura muito tempo. Costuma ter um período ali que dura, que é muito difícil para a família. Tem que ter tratamento, tem que ter acompanhamento de psicólogo, talvez de psiquiatra. Tem que ter o apoio da família para ajudar a cuidar desse neném, porque às vezes a mãe não consegue. Então, assim, é algo que merece muita atenção. Não é tão raro, é até Na verdade, comum. é extremamente comum. Sim, Né? é bem comum encontrar casos. E tem intensidades diferentes, né? Tem gente que fica bem mais mal, tem gente que fica um pouco mal, mas daqui a pouco já está melhor. Tem gente que chega a alucinar. Né? Sim, tem gente que tem sintomas psicóticos, né? Começa a ver coisa, ouvir coisa, até em relação ao próprio bebê, achar que o bebê está falando com ela, que vai matar ela. Às vezes vê um bicho no lugar do bebê. Sim. Gente, muitas vezes a gente vê notícias de mães que matam os próprios filhos ou que abandonam o filho num lugar, numa lixeira, joga não sei aonde. E aí, quando vem a notícia, a primeira coisa que a sociedade faz é destilar ódio com relação à mulher, dizendo que ela é um monstro, que tipo de mulher faria uma coisa dessas. Mas a maioria desses casos é doença, é depressão pós-parto, sabe? É uma mulher que muitas vezes não tem noção daquilo que está fazendo. Temos aqui uma pergunta no online, eu vou intercalando, né, com os papéis. E quando os pais têm atitudes e falas que contribuem para a baixa autoestima da criança e adolescente? Vontade de levar os pais para o consultório, né, e não a criança. Sim, é exatamente isso. Como ajudar a criança ou adolescente que está com depressão, está passando por um momento difícil. Quando você vai investigar, a causa principal ali está sendo a família. Os pais têm que se tratar, os pais têm que saber lidar com as próprias questões deles para ajudar o filho a lidar com as dele. Às vezes, um pai está muito estressado com o trabalho, está tendo muita sobrecarga, muita pressão, chega em casa, desconta na família, desconta no filho. Então, é um pai que não está bem, descontando no filho. Aí, a mãe, por causa do comportamento do pai, fica estressada também, fica nervosa, desconta em quem? No filho. Sempre no que é mais frágil, né? As pessoas tendem a isso, a descontar em quem é mais frágil, em quem é mais próximo. E, às vezes, tem criança que cresce ouvindo coisas negativas dos pais, não porque os pais não amem, que sejam maus, mas tem muitos pais que realmente não percebem. A gente vive uma sociedade hoje, né, pessoas que fogem de responsabilidade. Então, não, ter filho é muita responsabilidade, ter cachorro é muita responsabilidade, ter uma planta é muita responsabilidade, tudo é muita responsabilidade, quer fugir disso, mas acaba tendo filho. E filho é muita responsabilidade. Tem que ser criado intencionalmente. Você não pode botar o filho no mundo e só deixar fluir. Você tem que ter consciência que você está criando um ser humano, que isso pode fazer toda a diferença na vida dessa criança, desse adolescente. Tem um termo chamado adultismo, que é a questão que a nossa sociedade tem de achar que adultos são melhores, sabem mais, são superiores do que os mais jovens. Então, acha que tudo que os mais jovens passam é besteira, é bobeira, não dá atenção. Então, uma criança que cresce sem afeto, sem atenção dos pais, sem saber que é amada, não porque os pais não amem, mas porque eles não falam. A criança precisa ouvir que é amada, precisa ouvir que os pais se importam com ela, precisa ter momentos de qualidade com os pais. E, às vezes, na correria do dia a dia, os pais não têm tempo de fazer isso. Então, a criança vai sendo negligenciada, os sentimentos dela vai ficando de lado,
está ali suprindo alimento, dando roupa, dando banho, mas não está dando afeto, porque não está percebendo que a criança está precisando disso. Então, quem tem uma criança, um adolescente, tem que estar atento às necessidades dessa criança e desse adolescente. Senão, sem querer, você pode estar adoecendo o seu filho. Uma pergunta parecida com essa aqui. O que fazer quando um pai e mãe de um agressor não vê como seu filho machuca alguém, ou até mesmo parece normal para eles? No caso do bullying, seria? Uma criança que machuca outra? Os filhos vão lá e maltratam, fazem bullying, bate em alguém, aí você vai reclamar com os pais. Os pais fazem pouco caso, né, ou caso nenhum, ou às vezes acha a coisa mais normal alguém maltratar o outro, né? A pergunta já traz a resposta. Olha só os pais, o que estão ensinando para esse filho. A gente não nasce com empatia, com respeito pelo próximo, a gente aprende. Então, se a criança cresce num ambiente que os pais não respeitam ela, não respeitam ninguém, como que ela vai aprender que tem que respeitar os outros se ela não se sente respeitada? Como ela vai aprender que não pode machucar os outros se ela é machucada? Então, a criança vai reproduzir o que ela vive, o que ela vê nos pais. E aí você tenta falar com os pais para resolver a situação, mas não vai resolver porque os pais também são assim. Então, todo agressor, né, tipo, tem uma criança fazendo bullying com a outra, essa criança que está sendo agressora, ela também está passando por problema. Uma criança saudável, que cresceu num lar afetuoso, recebeu carinho, aprendeu a respeitar os outros, ela não vai fazer isso. Quem machuca os outros são pessoas machucadas. E aí a gente fica nesse ciclo de um machucando o outro, e sofrimento, e parece que não é quebrado, né? No caso, a pergunta é o que fazer, eu diria, chama a polícia. Porque Sim, se os próprios pais estão tutelar, apoiando, acobertando, se for adolescente, então, né, é polícia. Estou olhando aqui já para a minha assessoria jurídica. Uma pergunta aqui no chat ao vivo, interessante, com relação a pessoas adolescentes que andam com a blusa de frio e capuz na cabeça, mesmo no momento de grande calor. Eu vi muito isso acontecendo na escola, tanto com meninos quanto com meninas. Isso é um sinal de alerta, da gente ficar preocupado? Assim, não dá para dizer com certeza, né? Isso é só uma estética às errada, vezes é um né? estilo lá, sei lá. Mas pode ser para esconder marcas de autolesão, de cortes. Ou pode ser até mesmo, como a gente falou, a questão das bandas, das músicas, tem toda uma estética ali, uma aparência envolvida. Então, às vezes, adolescentes começam a se vestir de uma forma parecida com os ídolos dela, de quem ela gosta, dos cantores. Então, assim, não dá para dizer com certeza, é porque está se cortando. Pode ser, pode não ser. Te chama para conversar. Eu vi tanto um caso quanto o outro, né? Meninos se escondendo tudo porque tinham um conceito de si muito baixo, não gostavam do cabelo, não gostavam da grossura do braço, qualquer coisa assim. Até meninas se cortando e puxando, né? Para poder não revelar o que estava fazendo, mas às vezes é simplesmente porque curte lá um cantor de rap que usa essa roupa, né? Mais uma pergunta aqui no papel. Crianças de 2 anos para baixo, ao assistir um desenho estranho, podem, a partir daí, ter comportamentos de medo ou agressivos? Pode. Se algo foi interpretado por ela ali como uma violência, o corpo dela vai reagir de alguma forma. Então, ela pode começar a ter pesadelo, ter medo. Assim, não sei qual foi o conteúdo, né, mencionado, mas afeta as crianças, principalmente criança novinha, né, 2 aninhos, está muito novinha. Então, tem muita questão de estar conhecendo o mundo. Então, se é uma coisa muito pesada, muito assustadora para ela, ela vai ficar com medo, ela vai reagir de alguma forma. Papai e mamãe ou os irmãos mais velhos assistindo um filme que é para a idade deles, às vezes não se importa com a criança pequena no ambiente, né? Mas eles são uma esponja absorvendo tudo aquilo que está acontecendo. Então, às vezes, uma cena que para você seria algo leve, ou para uma criança de 10 anos, para uma criança de 2, é algo que você precisa sempre ficar muito atento, não deixar acontecer, né? Até gritos
grito assusta uma criança pequena. Ela ativa um estado de alerta, assim, o que está acontecendo? Ela fica assustada. Tanto que tem crianças que crescem num lar que a pessoa grita muito, a mãe grita muito, o pai grita muito, ela está sempre em estado de alerta, ela está sempre assustada. Então, às vezes, nem precisa ser algo tão assustador. Está vendo um filme e a pessoa deu um grito. Isso já pode assustar uma criança. Então, realmente, tem que tomar muito cuidado com o que você está assistindo, vendo, perto de criancinhas pequenas, porque parece que não, mesmo se ela estiver no cantinho brincando, mas a criança pega o que está acontecendo ao redor. Uma pergunta aqui do chat ao vivo. Quando uma pessoa sente um vazio que nada preenche, pode ser um sinal de depressão? Sim, bastante. É muito comum na depressão as pessoas buscarem formas de se sentirem vivas, preenchidas, por conta desse sentimento de vazio que a depressão deixa. Então, pode sim ser depressão. Com certeza é um sinal, né? Como lidar com os padrões da sociedade? Acredito aqui, né? Talvez seja relacionado a padrões de beleza, mais do que padrões de costume. Isso é muito cruel para adolescente, principalmente, né? Graças a Deus, hoje em dia, isso tem sendo mudado um pouco, né? As pessoas estão lutando mais em relação a isso, a quebrar padrões nocivos. Tanto que, hoje em dia, tem muita inclusão de pessoas com corpos mais cheinhos, não é mais só aquelas modelos magras e loiras que aparecem. As séries, os filmes estão incluindo pessoas com corpos diferentes, com cores diferentes. Então, assim, como que a gente individualmente lida com isso, né, com os padrões da sociedade? Entendendo que tem coisas que não são verdade, que você não precisa seguir aquilo para ser aceito, para ser feliz. Trabalhar a sua autoestima mesmo, ter certeza de quem você é e de quem você não é, e viver a sua vida tentando o máximo possível não deixar que as coisas negativas de padrões que você vê, que você queira repetir aquilo, queira achar que só aquilo é o certo, só aquilo é o bonito. Em relação a padrões de comportamento, autoconhecimento também. Se você identifica em você padrões de comportamento que para a sociedade pode ser tranquilo, mas se para você está te incomodando, você não acha que isso é normal, então começa a trabalhar de não fazer isso. Por exemplo, tem muitos pais que perdem o controle por raiva e agridem o filho. É algo que para a sociedade é normal, infelizmente, né? Mas se a própria pessoa não quer fazer isso, ela reconhece que esse é um padrão que não está legal para ela, então ela tem que começar a entender de onde está surgindo essa raiva, como descarregar de uma forma melhor, que não seja agredindo alguém. Então, assim, é uma pergunta bem ampla, né? Que tipo de padrão? Existem vários tipos de padrões. E cada um vai lidar de uma forma. Os muito magros, muito gordos, né? Muito baixos. Eu mesmo recebi apelido a infância e a adolescência inteira. Era difícil alguém na escola me chamar pelo nome, só no momento da chamada, né? Eu acho que a gente pode inverter um pouco isso também, não só no sentido da pessoa que sente isso, mas da gente aprender a não entrar nessa. Porque você vê a pessoa sorrindo e rindo para entrar na dança, né? Porque se ele resistir, às vezes é pior. Mas a gente precisa ter um olhar de cuidado e não se permitir entrar no bando e se amoldar ao padrão, né, a ponto de oprimir as outras pessoas. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte: você acha que o divórcio pode ser um causador da depressão infantil? Nossa, com certeza. Muito, muito, muito. Estava até aqui para eu falar sobre isso, mas acabou que não falei, mas sim, pode ser sim. Tem crianças que, quando os pais estão se divorciando, ela começa a ter todos esses sintomas que eu falei, né, de uma depressão infantil. Se vê os pais brigando o tempo todo, ela pode se sentir culpada, ela pode achar que é por causa dela. E é um sofrimento muito grande. Quanto mais novinha a criança, maior é esse sofrimento, porque ela não entende o que está acontecendo. Ela não entende por que o papai e a mamãe não estão mais em casa junto com ela, dando atenção para ela. Ainda mais quando um deles fica ausente por muito tempo. Então, ela morava com o pai e com a mãe ali, e os dois. Era assim, a base da criança ali,
a família dela, os pais. De repente, o pai vai embora. Some, não explica nada, a mãe fala que ele foi embora. O que vai passar na cabeça dessa criança? A base que ela tinha vai ficar pela metade. Então, isso é algo que machuca muito as crianças. O divórcio é algo muito triste e, às vezes, o casal não divorcia, mas fica brigando o tempo todo, briga na frente da criança. A criança percebe isso. Então, mesmo que os pais não se divorciem, mas fiquem juntos pela criança, mas na frente da criança ficam brigando o tempo todo, ela vai sentir também e pode vir também a desenvolver uma depressão. Quando a gente vê na Bíblia que Deus odeia o divórcio, é porque Ele entende a quantidade de consequência para uma família, para gerações na frente, que um divórcio ele pode causar. Divórcio é morte, gente. O casal que se torna uma só carne diante de Deus resolve, não vou ser mais uma só carne, atrai todo tipo de desgraça sobre a vida da família. Por mais que as pessoas às vezes tentem trazer isso com leveza, espiritualmente atrai consequências ruins, não é? Emocionalmente devastador da mesma maneira. Então, assim, quando vocês estiverem aí flertando com a ideia de divorciar, não pensem só em vocês, pensem nos filhos e nas gerações que vão vir a partir disso. Próxima pergunta: bipolaridade é um sintoma de depressão? Bipolaridade é um transtorno de personalidade. Depressão também é um transtorno. Então, a depressão, ela faz parte de uma fase da bipolaridade. A bipolaridade é diferente do que as pessoas pensam, que é uma pessoa que uma hora está sorrindo, outra hora está triste. Não é assim que funciona. Tem a fase da euforia, tem a fase da depressão, mas essas fases não são num dia só. Para mudar de uma fase para outra, leva semanas, meses. Então, tem a fase aí da euforia, que a pessoa para ela está super bem, ela está alto astral, ela acha que ela pode fazer de tudo, começa a se engajar em várias atividades, ocupa o tempo todo dela, dorme pouco, porque tem uma energia muito grande, começa a ser mais impulsiva, a gastar, a usar droga, a beber, a fazer de tudo. A pessoa fica, nossa, uau, eu estou vivendo. E aí fica assim por semanas, meses, depois chega na fase depressiva, que mudou. Enquanto para ela estava lá em cima, depois a fase depressiva ela está lá embaixo. Todas aquelas coisas que ela se engajou antes, ela sai, ela perde o interesse, ela desanima e vem os pensamentos de morte. Então, a bipolaridade é um transtorno que não tem cura, diferente, por exemplo, de só uma depressão. A depressão, você pode sair dela. Não existe cura no sentido de que tem um passe de mágica que vai te curar. Não. Mas pode ter uma cura no sentido de você conseguir sair dessa. Saiu de situações que estavam te fazendo mal, conseguiu encontrar novas formas de viver, você pode se livrar da depressão. Mas o transtorno de bipolaridade, não. Ele é uma característica da pessoa que ela vai carregar para sempre. Então, a pessoa que tem bipolaridade, ela tem que fazer a terapia e tem que tomar medicamento para sempre. Então, ela vai passar por essas fases depressivas, pela fase de euforia. Tem gente com bipolaridade que para todos os tratamentos, quando está na euforia, acha que não precisa mais, porque para ela está muito bem. E aí, depois, chega na fase da depressão, cai de novo, sabe? Então, é um transtorno que traz muito sofrimento para a pessoa, é muito difícil, é muito doloroso e precisa de tratamento. Então, assim, a bipolaridade ela não é um sintoma da depressão, porque ela é um transtorno também, às vezes até mais grave do que uma depressão. Entendi. Uma pergunta aqui no chat. Um pai que priva muito a criança, isso também pode causar depressão? Com certeza. Pais muito rígidos, muito controladores, muito autoritários, pode causar uma depressão nessa criança, pode causar ansiedade nela, de ela ter que agradar sempre aos pais, nunca ser suficiente, porque os pais estão sempre ali cobrando, estão em cima dela. Então, com certeza, pode causar coisas muito ruins na criança. Criança tem que ser criança, tem que aprender a fazer as coisas sozinha, dentro de cada idade, né? Tem aquilo que a criança pode ir fazendo, ela tem que ir conhecendo o mundo, tem que ir criando a independência dela. Não dá para ter os pais o tempo todo ali prendendo ela, cobrando muita coisa dela, exigindo muito dela. São dois extremos, né? A falta de limite
e a rigidez que chega a adoecer. Uma pergunta aqui que para muitas pessoas pode ser óbvia, mas talvez algumas pessoas precisem ouvir essa resposta. Pode-se resumir depressão como falta de Deus? Quer responder? Quero. Lógico que não, gente. A Bíblia está cheia de personagens que viveram depressão e eram homens de Deus, em pleno relacionamento com eles, que Deus estava passando, cada um deles em um processo de cura mesmo. Graças a Deus por termos Deus na vida da gente, que nos ajuda a passar pela depressão. Mas essa conversa de que depressão é falta de Deus é uma das coisas que mais adoece as pessoas dentro da igreja, porque elas entram em negação, não pedem ajuda, porque não, vão pensar que eu não estou orando o suficiente, que eu não estou lendo a Bíblia o suficiente, e não pedem ajuda, e o que acontece é que um tanto de pastor se mata. Hoje eu fiquei sabendo de um pastor aqui no nosso estado que tirou a própria vida, e você pensa, ué, como? Um cara que ensina contra isso e tal uma vida inteira. Adoece sim, sabe? Então, depressão não é falta de Deus, mas a presença de Deus vai te levar à cura. Amém? Criança nasce com depressão, digo, desde o ventre? Essa é boa também. Eu estou fazendo uma pós-graduação, né, em desenvolvimento infantil, e uma das primeiras matérias foi da gestação. Então, eu estudei um pouco de como que a gestação pode influenciar nessa criança. Então, tem mães que vivenciam uma depressão durante a gestação, chega a tentar tirar a própria vida, fica muito mal mesmo. Isso passa para o bebê. Então, a carga emocional que a mãe tem quando ela está gestando uma criança, passa para essa criança. Às vezes, só como uma predisposição, de que com os acontecimentos, depois que a criança nascer, isso vem aflorar, ou tem bebês que já podem nascer muito estressados, muito agitados, porque durante a gravidez a mãe transmitiu informação para o bebê de que aqui fora as coisas estavam ruins. Tipo isso, sabe? Como se a mãe aqui fora estivesse vivendo uma guerra, então o bebê vai receber aquela informação que, ó, aqui fora as coisas estão ruins, já vem preparado. E aí a criança já vem com estado de alerta ligado, já vem muito atenta, muito preocupada. Não sei se eu poderia dizer já deprimida, mas esse bebê vai nascer muito diferente de um bebê que a mãe teve uma gestação tranquila, a mãe mais calma, né, se cuidava. Então, a genética e a gravidez são coisas que influenciam bastante numa depressão. Depois que a gente faz veredas antigas, então, o entendimento, abre, né? Irmãos, não é só o peso emocional, mas espiritual também. Nós já começamos a ser influenciados durante a gestação. Então, domingo à noite aqui, a gente aprendeu sobre espírito de suicídio. Embora a causa da depressão não seja necessariamente espiritual, a gente sabe que existe um mundo espiritual por trás e que muitas vezes demônios se aproveitam da oportunidade de fragilidade, né, de uma família, de uma pessoa, para estacionar ali e piorar ainda mais a situação. Essas coisas são muito reais. E um bebê, dentro do ventre da mãe, pode sim sofrer consequências a partir disso. Temos aqui uma última pergunta no chat ao vivo, que é: criança com ira constante pode ser depressão? Acho que você falou um pouquinho, né, lá atrás. Sim, a criança que está com a irritabilidade muito alta, com uma intolerância a tudo, qualquer coisa irrita ela está agressiva, pode ser um sintoma de depressão, de alguma coisa ali que não está sendo transmitida como tristeza, mas está vindo à tona como raiva. Isso acontece também em adultos. Tem adultos com depressão que são pessoas que estão estressadas o tempo todo, qualquer coisinha já estão irritadas. Então, irritabilidade é um sintoma de depressão, mas pode ser sintoma de outras coisas também. Como eu disse no começo, tem coisas muito parecidas. Então, pode ser um TDAH, pode ser TOD, pode ser autismo. Irritabilidade por si só não garante um diagnóstico de nada, mas pode ser um sintoma de muita coisa, inclusive depressão.
Quando a gente fala desses sinais, é importante a gente entender que papai e mamãe normalmente não estão aptos para dizer se uma criança está com depressão ou não. Sinais são apenas sinais de alerta, né? E se você percebeu que existe aí esse sinal de fumaça, lá longe que seja, manda para um profissional da área para poder ele dar esse diagnóstico e dizer para você se realmente é um caso de depressão ou se é uma outra situação ali, né, mais simples de se resolver. Às vezes até o temperamento da criança, né, mais explosivo. Ah, esse menino deve estar com depressão porque eu ouvi lá na igreja, né? Não, manda para o profissional para avaliar, né? O irmão tinha pedido também a palavra. Vem cá. Silêncio, a pessoa muito calada, pode ser um sintoma de depressão também. Pode ser porque na depressão, por conta do desânimo, o desinteresse, a pessoa tem uma tendência a se isolar mais, a não querer conversar, a ficar mais fechada, ficar mais na dela. E se não é uma característica da pessoa mesmo, dela ser mais introvertida, a gente tem que ficar atento se ela não está passando por uma depressão. O que está fazendo essa pessoa se fechar desse jeito, ficar tão quieta, ficar tão isolada? Então, pode ser sim um sintoma de depressão. Irmãos, no próximo domingo à noite, a gente vai ter uma mensagem bem específica a respeito disso. Eu acredito em milagre. Eu acredito, como eu disse agora há pouco, que embora a depressão não seja falta de Deus, Deus é capaz de tirar você disso. E tem algumas coisas que a gente precisa entender do ponto de vista espiritual relacionado a isso. Eu quero fazer um desafio para a igreja. Traga pessoas que você conhece, que estão com depressão ou estão passando por um momento difícil da vida, correndo o risco de entrar numa depressão, ou até mesmo pessoas que estão enlutadas, não é? Traz essa turma para cá, vamos orar por eles. O último domingo a gente teve um momento forte aqui que parecia que não ia acabar, né? Eu tive a impressão de que se eu continuasse ali prolongando um pouquinho mais, a gente ia ficar a noite inteira orando por pessoas vivendo crise nessa área. Vamos aproveitar esse momento e trazer bastante gente mesmo para essa ministração, porque com certeza vai ser uma ministração de cura. Amém? Encerramos as perguntas, não é? Quero agradecer, uma salva de palmas para a Rebeca. E quero dizer para você que é adolescente. Adolescência vai até qual idade? Cada fonte fala uma coisa, mas até uns 18, juridicamente, 19. né, para o Estatuto da Criança e Adolescente, vai até os 18, biologicamente estão esticando isso aí cada vez mais. Mas aqui para a nossa igreja, vamos considerar 18. Você que é adolescente, ou você que conhece um adolescente, amanhã à noite, na verdade toda quinta-feira, nós temos um culto de adolescentes aqui. Tem o culto das crianças, mas a gente separa os adolescentes e vão lá para cima. E sabe quem é que está liderando esse culto de adolescentes? A Rebeca, mais o Gabriel, o esposo dela. Está sendo uma bênção, meus irmãos. Eu convido a igreja a orar por esse trabalho, não é? E vamos trazer os nossos adolescentes para cá. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Quero agradecer aos irmãos que estiveram presentes, a paciência de cada um de vocês, a boa vontade. Quero agradecer as perguntas, cada um de vocês que mandou pergunta, que fez pergunta aqui, não é, que colaborou de alguma maneira para que esse momento acontecesse. Vamos orar? Pai, nos ajude a ser canal para a Tua cura. Nos leve às pessoas que estão passando por esse tipo de problema, ou traga essas pessoas até nós, da mesma maneira. Que a nossa igreja seja cada vez mais um ambiente de cura. E, meu Deus, que o suicídio ele seja derrotado aqui no nosso território. Traga cura para a nossa sociedade, meu Pai. Que os pais entendam, se tornem conscientes desse problema. E tenham sabedoria ao lidar com essas questões. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Vão na paz.